Olá a todos, boa noite a todos. Desculpe esse pequeno atraso aí, tive um probleminha com o celular, tenho tido problema direto com o celular ultimamente, infelizmente. Mas estamos aqui ao vivo para mais uma live da Escola Agathon. Essa escola aqui, nós tocamos juntos, o professor Bruno Falcão e eu, Rodolfo Braga. Nós realizamos essa live todas as segundas, quartas e sextas, 9 horas da noite, sempre aqui no Instagram. Segundas-feiras acontece com o professor Bruno Falcão e o professor Rodolfo Braga. E na quarta-feira comigo, né, Rodolfo Braga. E na sexta-feira com o professor Bruno Falcão, né? O negócio é o seguinte, eu queria dar os avisos iniciais aqui, mas antes disso, queria oferecer essa live para Nossa Senhora, pedir a proteção da Santíssima Virgem Maria para que tudo dê certo nessa live e que seja feita sempre a vontade do seu Divino Filho. Amém. Então, o negócio é o seguinte, começando aqui a live definitivamente, nosso tema hoje é educação. Olha só que tema bacana, né? Porque mais lá na frente, eu e Bruno, nós pretendemos aprofundar esse assunto do tema educação, falando das diversas matizes, né, dos diversos aspectos que a educação tem, né? Falando em educação, assim, quando você fala em educação, a primeira pergunta que vem, né, na cabeça das pessoas é, afinal, o que é educação, né? Bom, nós aqui na Escola Agathon, né, nós temos a boa mania, na minha opinião, boa mania, né, de definir as coisas a partir da etimologia das palavras em geral, né? Por exemplo, a palavra educação ela vem de ex ducere, né? Ex em latim, né? Ex é de dentro para fora, né? Como se fosse a partir de, né? Não é à toa, né? Isso aí é fácil para vocês memorizarem, né? Esse ex, né? Esse prefixozinho. Esse ex é o da reação exotérmica, né? Na química, reação que libera calor, ou até mesmo da palavra exorcismo, né? Exorcismo. Exorcismo é aquilo que tira o capiroto de dentro da pessoa, né? Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. Obrigado pela presença mais uma vez, ok? E aí, vejam bem, nós estamos falando sobre educação hoje. Estamos falando que educação vem de ex ducere, educar, né? Ex, então, é de dentro para fora, ou seja, é um movimento para fora, ou como se fosse a partir de, né? É igual a criação ex nihil, né? Em latim, que é a criação a partir do nada. Então, é como se fosse um movimento de dentro para fora, vamos dizer assim. Então, educar é isso. É o quê? Educar é você sair de dentro para fora. Porque ducere, o verbo ducere em latim é o verbo conduzir. Então, educar é conduzir para fora. E aí nós temos diversos problemas. Por que nós temos diversos problemas hoje? Estou falando que nós temos diversos problemas hoje. Que problemas são esses? Por exemplo, a filosofia moderna em diante, né? Essas ideias modernas que se iniciam com Descartes, todas elas partem não do pressuposto da existência das coisas exteriores a nós, né? Elas partem de um pressuposto de uma existência interna. Não é à toa que a filosofia cartesiana ela é uma filosofia que parte de um penso logo existe, ou seja, primeiro se pensa, depois existe. E aí você fala, bom, nada melhor do que você falar que educação seria isso, né, Rodolfo? Você me pergunta, já que se a filosofia cartesiana ela parte de dentro para fora, ou seja, conduzir para fora, é isso, é educar. Então você falaria assim, não, então a filosofia cartesiana é educação no sentido mais elevado da palavra educação. Só que não. Por que não? Por que não? Porque você não está partindo do pressuposto de que algo do lado de fora está te atraindo. Veja, a educação ela tem que ter uma finalidade, né? Não é, na verdade, não é a coisa externa que está te atraindo como algo belo que atrai o ser humano, né? No fundo, você tem o seguinte, a educação
a educação cartesiana nesse sentido, vamos dizer assim, a educação cartesiana, o pensamento cartesiano, e podemos dizer, a educação cartesiana seria de dentro para fora, mas para o quê? Né? Para o quê? Para algo que já está dentro da sua mente, então vamos falar a verdade, não precisa de educação. Não precisa de educação. Então seria uma educação para algo que você mesmo está construindo. Ora, então você não está saindo verdadeiramente. Você não está saindo, você não está sendo conduzido para fora, né? Veja, outro problema aí. A educação kantiana, poderíamos dizer aí. A educação kantiana. O que seria a educação kantiana, né? A filosofia kantiana? O pensamento kantiano, propriamente dito. O que nós temos aí em termos kantianos em geral, né, pessoal? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. Vamos dizer assim, já deu uma paulada aqui no pensamento cartesiano em termos de educação. Porque, como eu falei, se a educação é conduzir para fora e o pensamento é cartesiano, você fala assim, não, mas ele fala penso, logo existo, ou seja, é um conduzir de dentro do pensamento para fora. Mas, como eu acabei de falar, todo esse existo externo é fundamentado num pensamento, em algo que não tem existência externa originalmente. Então essa condução, no fundo, essa saída, essa condução de dentro para fora, seria uma condução, no fundo, para algo dentro de fato. Então essa educação, essa condução para fora não existiria, não faria sentido, seria contraditória essa educação. Quem se educa na filosofia cartesiana, então, não está se educando, vamos dizer assim. E quem se educa numa filosofia kantiana? Porque aí depois você vai ter o quê? Você vai ter o Descartes, vai ter o David Hume, vai ter ali então, Descartes e os racionalistas, vai ter David Hume e os empiristas, e vai ter o Kant tentando resolver esse problema, e vamos dizer assim, tudo que vem depois do Kant está fundamentado nisso que é Kant, Hume, Descartes, principalmente. E aí você tem um problema. Por quê? Em Kant, nós temos ali os tipos de conhecimento. Quais são esses tipos de conhecimento, né? Bom, existem duas formas de conhecer a realidade, segundo Kant. Segundo Kant, tá? Segundo Kant, pessoal. Você tem o conhecimento empírico, né? Ou seja, conhecimento por meio dos sentidos. E você tem também o conhecimento puro, né? Você tem o conhecimento puro. O conhecimento empírico, ele é um conhecimento, vamos dizer assim, chamado a posteriori, porque primeiro você conhece a coisa e depois você formula o seu conhecimento, né? Aquilo que a coisa é. Então, é uma perspectiva até mais realista, mais próximo daquilo que nós propomos aqui na Escola Agathon. Mas veja bem, esse conhecimento é fornecido pela experiência. Então, primeiro você tem a experiência de ver o que a coisa é. Por exemplo, aqui eu tenho um carregador, eu falo, o carregador é branco, né? Quando eu falo esse tipo de coisa, o carregador é branco. Então, para eu saber que ele é branco, depende da experiência. Agora, o que é o conhecimento puro? O conhecimento puro é um conhecimento a priori. Ele não depende da experiência. Grava isso daí, pessoal. Conhecimento empírico, ele é a posteriori. A posteriori significa que você precisa da experiência. E o conhecimento puro, ele não precisa da experiência. Então, ele é a priori, ou a priori, né? Ele é a priori. O que significa esse a priori, então? Já falei, ele não depende da experiência. Você não precisa da experiência. É como, por exemplo, quando eu digo assim, ó, duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Duas linhas paralelas jamais vão se encontrar no espaço. Bom, eu não preciso fazer a experiência para saber que isso vai acontecer. Vejam, esse tipo de conhecimento, ele gera um conhecimento que nós poderíamos dizer assim, que ele vai ser em todas as linhas retas paralelas, em todas as linhas paralelas no espaço, né? E aí nós temos o seguinte, né? Dito isso, eu posso falar dos tipos de juízo também, né? Eu falei do tipo de conhecimento, agora eu vou falar dos tipos de juízo. Você tem o juízo analítico e o juízo sintético. O juízo analítico, como o nome está dizendo, ele é uma análise, é uma explicitação de algo que você já está afirmando. Eu já vou logo avisando, quer dizer, eu já devia ter avisado logo antes que essa live hoje ela é um pouco mais densa nesse início e depois ela vai ficar mais amolecida. Mas ela fica mais densa porque nós vamos usar alguns conceitos um pouco mais pesados aqui, que no futuro nós vamos esmiuçar detalhadamente isso para vocês.
Mas o que é um juízo analítico, então? Como o nome está dizendo, é uma explicitação, uma análise de algo que você já está propondo. Quando eu falo assim, por exemplo, o quadrado tem 4 lados. Quando eu falo que o quadrado tem 4 lados, o que é um juízo analítico? Grava isso daqui, grava isso daqui. Um juízo analítico, grava, isso aqui, pelo amor de Deus, grava isso. Juízo analítico é um juízo que no sujeito... Juízo é qualquer afirmação, tá, pessoal? Antes de tudo, vamos lá. Juízo é qualquer afirmação. Então, quando eu faço a afirmação, este carregador é branco, isso é um juízo. Tô afirmando algo acerca do carregador. Então, veja. O que é um juízo analítico? Então, todo juízo, toda afirmação, em geral, em filosofia, na lógica, nós dizemos que o juízo ele tem sujeito, verbo e predicado. Né? Sujeito, verbo e predicado. Predicado é aquilo que se afirma do sujeito. Então, veja bem, quando eu tenho predicado aqui, eu falo, por exemplo, o quadrado tem 4 lados. 4 lados, essa afirmação, 4 lados, isso que eu afirmei, ou seja, esse predicado, ele já está dentro do sujeito. Quadrado. Então, um juízo analítico é todo juízo em que o predicado já está contido no sujeito, ou seja, você não está falando nada de novidade, já está ali, você está só o quê? Explicitando algo que já está no quadrado. Então isso é um juízo analítico, ou seja, é uma explicitação, uma análise de algo que já está ali dentro. Repetindo, juízo analítico é o quê? É um juízo no qual o predicado já está contido no sujeito, né? Já está contido no conceito do sujeito, vamos definir de modo mais técnico. Agora, qual outro tipo de juízo existe? Existe o juízo sintético. Se o juízo analítico, o predicado está contido no conceito do sujeito, o conceito do predicado está contido no conceito do sujeito, está ali dentro do sujeito, vamos colocar de modo mais claro assim. O juízo sintético, o predicado não está contido dentro do conceito do sujeito. O predicado não está ali. Por exemplo, quando eu falo assim, os corpos se movimentam. Bom, isso daqui é um corpo. O fato dele ser corpo já garante que ele vai se movimentar? Não. Isso significa que esse se movimentam não está contido no fato da coisa ser um corpo. Estão entendendo? Então, assim, o juízo sintético, repito, o predicado não está contido dentro do conceito do sujeito, ok? Isso significa que o predicado ele traz uma informação nova que não estava ali. Enquanto que no juízo analítico a informação já estava ali, não tem informação nova, no predicado, no juízo sintético, você tem sempre informação nova. E aí você teria um problema. Que problema é esse, segundo Kant? O problema no primeiro é que você nunca teria conhecimento novo. Não teria novidade nenhuma no conhecimento. E no segundo, teria sempre novidade. E a ciência ela precisa de uma estrutura fixa para poder você, por exemplo, imaginar só uma fórmula de física, né? Você tem lá a segunda lei de Newton, né? F é igual a ma. Isso é algo fixo. Isso é algo estável, estático. Então você precisa de algo estático ali. Então Kant, em geral, claro que isso aqui é um resumão do resumão, tá, pessoal? É um resumão do resumão. Mas o Kant, então, vai falar das categorias de juízo. Então existem 2 tipos de juízo, mas existem categorias de juízo aí. Que categorias são essas? Por exemplo, quando você fala de um juízo analítico a priori. Juízo analítico a priori. Lembra que o conhecimento a priori ele não depende da experiência. E o juízo analítico, o predicado já está dentro do sujeito. 2 coisas aqui então. Então quando eu falo assim, olha, o quadrado tem 4 lados, o quadrado tem 4 lados, né? Quadrado tem 4 lados. Isso é um juízo analítico a priori. Eu não preciso fazer experiência disso, ou seja, é a priori. E o conceito o predicado já está dentro do sujeito. Veja, pessoal, detalhe, esse juízo ele é universal e necessário. Repito, ele é universal e necessário. Tem que ser assim e vale para todos os quadrados. Você pode medir todos os quadrados aí na geometria euclidiana que vai funcionar assim. Agora, quando eu digo que existe esse tipo de juízo sintético a posterior, juízo analítico a priori, existe um outro juízo que é o juízo sintético a posteriori.
que é o juízo a posteriori? O conhecimento a posteriori? Conhecimento a posteriori é o conhecimento que depende da experiência. E o sintético? Sintético significa que o predicado não está contido no sujeito. Então a experiência vai trazer algo de novo, de novidade aqui para o juízo, para a afirmação. Né? Então veja bem, esse tipo de juízo, esse juízo sintético a posteriori, ele acrescenta algo de novidade ali. Só que ele tem um problema, ele está limitado ao tempo e ao espaço. Ele não tem validade universal e necessária. Por exemplo, quando eu falo, o carregador é branco, o carregador do celular é branco, quando eu faço essa afirmação, isso vale para esse carregador nesse momento, porque um outro carregador qualquer pode ser verde, amanhã amarelo. Então isso não tem universalidade nem necessidade. Né? O que é universalidade? Vale em todas as situações. Igual o quadrado tem 4 lados, aquilo vale em todas as situações, né? Ou seja, é universal e necessário, tem que ser assim. Nesse caso do juízo sintético a posteriori, ele tem validade temporal e espacial. Então ele não é válido universalmente. Então Kant está buscando um juízo que seja o quê? Que seja universal, necessário, mas tenha algo de novidade sempre aí. Estão entendendo? Então nós temos ali, por exemplo, quando eu falo assim, a linha reta é o menor caminho entre dois pontos, quando eu afirmo isso, a linha reta é o menor caminho entre dois pontos, veja, você tem linha reta, menor caminho entre dois pontos. O que você tem aí, gente? Você tem um juízo que acrescenta afirmações novas ao sujeito, ou seja, ele amplia o conhecimento, mas ele não está limitado pela experiência, ele é universalmente válido. Ou seja, é um juízo universal, ou seja, quando você tem a linha reta, que é o menor caminho entre dois pontos, né? Menor caminho entre dois pontos, isso é universal porque vale para toda a linha reta, né? E é necessário porque tem sempre que ser assim. Isso é um juízo que, então? Isso é um juízo sintético a priori, que é o que o Kant propõe. Ou seja, é um juízo que tem universalidade e tem que ser assim, ele tem necessidade. Veja, e aí nisso Kant ele parte agora dos juízos, ele vai agora falar da estrutura do sentir e do conhecer. É claro que o conhecimento em geral, pessoal, grava isso, isso vem desde Platão e Aristóteles. Nós temos o quê? Matéria e forma. Matéria e forma. Ora, então ele vai falar quais são a forma, ou seja, o que é essa estrutura fixa? Forma é fixo. A matéria é o conteúdo que vai ser preenchido ali, né? Vamos dizer assim, em linhas bem gerais aqui para a gente entender. Um momento eu prometo a vocês que eu e o Bruno vamos dar um curso específico sobre isso. Vamos dizer assim, dando um arremate na questão, né? Nessa questão de modo mais definitivo. Hoje aqui eu estou falando de modo bem superficial para que vocês possam entender. E aí, se você puder depois, ouve de novo essa live, vê de novo essa live, que ela vai estar no YouTube, tá? Vai estar no Instagram também e vai estar no Spotify, no Google Podcasts. Enfim, onde você costuma ouvir, ouve isso aqui várias vezes para isso aí entrar bem na sua capacidade intelectiva, na sua memória, enfim. Para você saber de fato. Então vejam bem, o que é a forma a priori da sensibilidade? Ou seja, o que é sensibilidade? Sensibilidade são os sentidos, tá? São os nossos sentidos. E você tem, então, nós temos formas a priori, ou seja, estruturas fixas dos sentidos, e temos estruturas fixas do nosso entendimento para Kant. Então tem os sentidos e entendimento. E aí vejam, o que são as formas a priori, ou seja, as formas fixas dos sentidos? Ele vai falar que é espaço-tempo. Ele vai falar, bom, você só pode captar as coisas dentro do espaço e do tempo. Dentro do espaço e do tempo. Não existe possibilidade de captar algo, de conhecer, na verdade, de você de sentir fora do espaço e do tempo. Né? Essas seriam as intuições puras, ou seja, aquilo que você... Intuição aqui, entenda-se, intuição não é você, ai meu Deus, estou intuindo que eu vou receber a pessoa amada. Intuição não tem nada a ver com essa visão esotérica maluca aí, não. Intuição aqui é o quê? É captar o objeto na presença dele. Tá? Captar o objeto na presença dele. Então, olha só,
Quando você está diante do objeto, Kant vai falar, você só é capaz de captar o objeto dentro de um tempo e de um espaço. Então, isso é fixo, ou seja, essa é a forma da sensibilidade. E as formas do entendimento? Quais são as formas do entendimento? São o que ele chama de categorias. Só que essas categorias, prestem bastante atenção aqui, essas categorias, elas são a priori. O que significa a priori? Elas já são antes de você fazer a experiência, né? São conceitos puros, vamos dizer assim, em geral. Né? Então eles são a priori. Aí tem os quatro níveis ali, que são quantidade, qualidade, relação, modalidade, que podem subdivididas em unidade, pluralidade, totalidade, realidade, negação e limitação, substância, causalidade, comunidade, possibilidade, existência e necessidade. Bom, são essas 12 categorias aí, né? E aí eu tenho para dizer o seguinte. Bom, se Kant está colocando a categoria de modo a priori no entendimento, presta atenção agora. Isso significa que o modo como eu conheço as coisas depende não daquilo que as coisas são, mas dessas categorias no meu entendimento. Ou seja, é como se eu tivesse caixinhas, vamos imaginar assim, é como se o sujeito que conhece as coisas tivesse gavetas dentro dele, preparados para receber essas coisas que vêm da realidade. Só que você tem um problema gigantesco aqui. Problema gigantesco. Quem vai ordenar finalmente essa coisa que vem da realidade não é realidade. Por exemplo, aqui eu tenho um copo. Eu tenho um copo com refrigerante, Coca-Cola. Para Kant, o copo ele não é copo em si mesmo, ele não tem uma essência de copo. Como essas categorias do entendimento elas são a priori, ou seja, elas não dependem da experiência, então eu estou recebendo aqui do copo determinadas... vamos dizer assim, vamos chamar de impressões, estou recebendo determinadas impressões, só que isso está entrando em mim e sou eu que estou organizando isso. Ou seja, sou eu que organizo aquilo como um copo. Aquilo ali poderia ser um elefante de bolinhas verdes e eu estou categorizando aquilo como um copo. Vejam o problema que isso é. Ou seja, toda a realidade ela está sendo organizada não a partir daquilo que ela é, mas daquilo que eu organizo a realidade como ela é. Sou eu que organizo a realidade. Ou seja, eu não conheço aquele copo em si mesmo, a substância, como nós falamos lá numa das lives lá atrás. E eu vou regravar essa live que eu não consegui gravar, infelizmente. No dia o celular deu um pau aqui, não conseguiu salvar. Mas eu prometo que eu vou regravar essa live. Então o que eu estou dizendo aqui no fundo? Eu não conheço esse copo em si mesmo, segundo Kant. O que eu tenho como acesso ao conhecimento é apenas essas categorias que estão dentro de mim de modo a priori. Ou seja, eu pergunto, faz sentido falar em educação numa perspectiva dessa? Se educação, nós definimos lá no início, a palavra educação vem do latim, né? Ex ducere, ex é para... Ducere é conduzir, ou seja, conduzir para. No caso, é conduzir para fora. Então, se educação é esse movimento de saída, e Kant, no fundo, conhecimento está só dentro, e a partir de Kant você vai ter um Fichte, um primeiro Schelling, né? Vai ter depois Hegel, colocando tudo, vamos resumir muito. Claro que eu estou resumindo, mas lá na frente, repito, eu e Bruno vamos explicitar muito mais, vamos aprofundar isso daqui muito mais lá na frente. Então, se educação é essa coisa, que é saída, mas dentro da perspectiva kantiana só existe um único locus, um único lugar, onde você tem a coisa realizada ali, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que educação, em sentido kantiano e daí para frente, não faz sentido, aliás, não faz sentido falar em educação de Kant para frente. De Descartes para frente eu já falei que não fazia. De Kant menos ainda, porque toda a perspectiva vai estar dentro do sujeito, não tem um conduzir para, ou seja, uma saída
Não existe essa saída. Resultado, qualquer educação que se faça nessas bases está fundamentada a não ser educação. Está fundamentada, tá fadada a ser uma empulhação, vamos falar a verdade. Uma enganação, onde o sujeito fica ali, desculpa a expressão, mas numa masturbação mental, tá entendendo? De modo que no final das contas, ele está tendo prazer em tudo aquilo que ele está construindo, mas não está com o pé na realidade. E aí, pessoal, nós caímos em erros gravíssimos. Primeira pancada que a gente pode dar aqui é nessa vida moderna burguesa em geral, onde o sujeito quer ficar sentado na poltrona dele lá. Ah, eu tenho conforto aqui. Nossa, eu estou super confortável. Minha vida, eu fiz um concurso público, né? Ou seja, o sujeito ele entra na faculdade, né? Ele entra na faculdade já pensando em fazer um concurso público. Nada contra concurso público. Nada contra. Mas se o sujeito tá vendo concurso público só para ele, na verdade, sentar a vida dele e acabou, de fato, ele entendeu a educação como esse construto mental, essa coisa que só está dentro da cabeça dele, e ele agora quer fazer o usufruto, vamos dizer assim, dessa vida de materialidade. Ou seja, o sujeito vai querer, nada contra também, o sujeito quer cuidar do corpo, é fundamental, mas aí começam o quê? As pessoas, agora vida de academia. Vou só malhar. Ou seja, o sujeito está levando a vida do ponto de vista da materialidade. É ruim, na verdade, você se exercitar, cuidar do seu corpo? Claro que não. Isso é fundamental. Aliás, isso seria uma das bases. Mais à frente, repito, eu e Bruno aqui na Escola Agathon vamos dar cursos aqui especificamente sobre essas etapas da educação física, que é fundamental, ou seja, a educação do corpo, a educação do intelecto, ou seja, a educação da inteligência, a educação moral, que está um nível mais acima ainda um pouco, né? E por último, a educação espiritual. Vejam, se você vive nessa vida burguesa, vamos dizer aqui. Ai, mas ele está falando que está criticando a burguesia, então o Rodolfo é marxista. Meu Deus, claro que não, pô, para com a frescura. Não tem nada de marxismo aqui não. Eu só estou falando que essa vida burguesa, onde o sujeito está querendo essa falsa estabilidade, vai acabar com a vida dele. Porque ele está criando essa estabilidade na vida dele aqui no entendimento dele, e a vida não é estável, a vida é instável. Repito, não estou falando que você não tem que fazer um concurso público. Você pode fazer o concurso público, pode virar funcionário público, sem problema. Mas você não pode perder de vista que a vida é instável. Aí a verdadeira educação vai fazer você entender que a realidade que está aí ao seu redor, ela não tem essa estabilidade kantiana aqui, de você viver aquela vida quadradinha, aquelas gavetinhas que eu mencionei até agora há pouco. Né? Você não vai viver dentro dessas gavetinhas, né? Dessa estruturazinha, na verdade, organizadinha. Isso não acontece. Por quê? Porque se você olha para a realidade, você vai ver que a realidade é instável. E aí sim, ao olhar para a realidade e perceber que ela é instável, você pode buscar um sentido último, uma finalidade última para a sua vida. E aí eu estou para dizer para vocês, essa vida atual nossa, essa perspectiva nossa atual, nós temos uma vida em sociedade onde as pessoas elas perderam essa dimensão da finalidade da vida. Qual é a finalidade da minha vida? Né? Qual é a finalidade da minha vida? Né? No outro dia eu comentava com um aluno, falava o seguinte, normalmente quando você pergunta para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Lembra que eu falei, lá numa das lives lá para trás, que o que é a essência. Mas o que é uma coisa. Eu pergunto, o que é isso? É uma coisa, né? É uma essência pura. O que o carregador tem uma essência. Eu, Rodolfo, tenho uma essência. Eu tenho um o que. Mas eu, mais do que um o que, eu tenho um quem. Quem é pessoa. Quando eu pergunto assim, o Bruno, né? Meu amigo aqui que toca essa escola comigo. Pergunto, o Bruno é filho de quem? O Bruno é filho da Dona Fernanda. Não é verdade? Bruno é filho da Dona Fernanda. Dona Fernanda, né, Bruno? Então, assim, Bruno é filho da Dona Fernanda. Filho de quem? Quem? Ou seja, Dona Fernanda é uma pessoa. Ela é uma pessoa.
Ela é uma pessoa. Eu, Rodolfo, sou uma pessoa. Então a pergunta lá cedo para as crianças não é o que você quer ser, mas quem você quer ser. Quem você quer ser? Essa pergunta é fundamental. Porque, em geral, as pessoas querem ser o quê? Ah, eu quero ser engenheiro. Né? Ou seja, ela já está coisificada. Né? Mas ela não quer ser um quem. Ela não quer ser um quem. Ela não quer ser uma pessoa. Ela não quer ser educada, por exemplo, para ter virtudes. Por isso que eu falei que a educação moral está acima da educação intelectual. Porque a educação moral, a pessoa vai buscar virtudes. Ou seja, eu quero ser uma pessoa corajosa. Eu quero ser uma pessoa prudente. Eu quero ser uma pessoa temperada, com temperança. Né? Isso tudo faz parte de uma boa educação. Isso tudo faz parte de uma boa educação. É você, desde cedo, olhar para a realidade e perceber o seguinte, olha, educar é você voltar para fora. E, no fundo, voltar-se para um outro. E aí é onde você tem a dimensão, duas dimensões aqui fundamentais. Aí eu vou encaminhando para o final da nossa live. Você tem duas dimensões fundamentais aqui, que são as seguintes. Você tem a dimensão do que, e a dimensão do quem. E aí o Bernard Lee pergunta de uma maneira genial ali, a educação no Brasil teria uma visão utilitarista? Ela teria várias dimensões aí, tá, Bernardo? A utilitarista é uma delas, tá? A utilitarista certamente é uma delas. E eu vou elencar algumas aqui para você entender que essas todas aparecem no Brasil em geral. A utilitarista certamente é uma delas. Ou seja, o sujeito, ele só vê, na verdade, valor naquilo que é útil. Ah, vamos educar o sujeito aqui, essa visão tecnicista, né? Vamos educar o sujeito para ele ser um bom engenheiro. Beleza, é um excelente engenheiro, mas é um péssimo pai de família. Trabalha 30 horas por dia, né? Trabalha 30 horas por dia e chega em casa e não dá atenção para a esposa, para o filho, faz nada. Ou seja, estudou na escola, aprender a ser um bom engenheiro. Isso é educação utilitarista, que é um problema. Mas no Brasil, além da educação utilitarista, nós temos essa educação materialista que eu falei antes. O sujeito, na verdade, que fica pensando só o seguinte, eu vou cuidar do meu corpo, essa coisa toda, adquirir habilidades físicas e vou gozar da vida material. Quero ganhar dinheiro para poder aproveitar a vida material. Isso é um problema também, ó. 2 problemas já aí. Nós temos também um terceiro problema, que é a educação intelectualista. Não, o sujeito tem que saber tudo de matemática aqui agora. Ele tem que saber, por exemplo, sei lá, que há uma função do segundo grau, ela é um f de x que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ele tem que saber isso, ele tem que saber, por exemplo, se o A é positivo, a concavidade da parábola vai ser para cima, se negativo a concavidade é para baixo, ele tem que saber, por exemplo, que as raízes são, né, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado, raiz de menos b, b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, ele tem que saber isso tudo. E aí entra um outro aspecto que o Bruno já colocou aí, é a educação revolucionária. E aí eu colocaria tudo isso dentro da perspectiva revolucionária. Mas aquilo que às vezes a gente chama de revolucionário, que é a educação marxista, né? Uma educação mais coletivista, que vai dissolver o homem na comunidade. Aquele sujeito ali, aquele aluno ali, e aí você muitas vezes é obrigado a dar uma aula mediana para aquele, né, para aquele aluno que tem dificuldade naquela matéria, porque você coloca todos os alunos dentro de uma mesma sala de aula, o processo educacional brasileiro é esse, coloca todo mundo dentro de uma mesma sala de aula, nivelando por idade, e aí o que acontece? O professor às vezes é obrigado a dar uma aula mediana, muitas vezes é obrigado a dar uma aula mediana, para que aqueles alunos que não têm aptidão para aquilo possam acompanhar, mas essa aula fica aquém daqueles que têm condições de acompanhar, que têm aptidão para aquele negócio. Isso é muito ruim. Então essa educação coletivista também, ela acaba o quê? Acaba misturando todo mundo e achatando o indivíduo, no final das contas. Né? E um último tipo de educação que eu queria mencionar aqui é a educação voluntarista.
que valoriza a vontade apenas. Não, temos que educar o aluno para que a vontade dele seja feita, né? E aí entra aquele aspecto que todo mundo fala assim, ah não, estudar tem que ser prazeroso. Porra nenhuma, estudar não tem que ser prazeroso nada. Você pode até achar que é muito legal o produto final, mas o processo é doloroso, né? O processo é doloroso. A gente tem que parar com esse mito de que tem prazer na educação. Tem nada, cara. Tu acha que sentar o rabicó numa cadeira, ficar estudando ali, tomando nota, lendo, refletindo, estudando para valer, não estou falando simplesmente ler não, estudando para valer, é um negócio que se dá assim, de modo superficial? Claro que não, é um negócio doloroso pra caramba, você tem que abrir mão de várias coisas, tem que virar à noite muitas vezes para entender algumas coisas. Então assim, a educação, se ela não tem uma perspectiva verdadeiramente integral o quê? É você pegar esses aspectos todos, como eu estou falando, e integrar. Saber que o ser humano, como o Bruno falou várias vezes nas lives já aqui, nós somos uma unidade. Não somos uma unidade absoluta, mas nós somos uma unidade. Nós temos esses aspectos todos a serem levados em consideração. E essa educação integral, ela tem que ter uma perspectiva o quê? De finalidade última. Qual é a finalidade última do ser humano? Qual é a finalidade última do ser humano? É a salvação eterna. Se o ser humano não tem em meta a salvação eterna dele, aí você fala, Rodolfo, mas você agora já está falando em religião, né? Cara, e se eu tiver? Mas eu não estou falando em termos filosóficos aqui. Poderia até falar em termos religiosos também, mas estou falando em termos filosóficos. Até o sujeito que, na verdade, tem o mínimo de racionalidade e é ateu, ele é capaz de perceber, cara, de fato, existe algo que é eterno que eu acesso mesmo sendo ateu. É claro que depois eu quero a conversão dele, né? Claro, assim, quero que vocês mais. Veja bem, depois ele vai perceber uma etapa a mais aí, né? Mas o objetivo é a salvação eterna. Porque até onde a gente sabe, a gente só tem essa vida aqui, né? A gente só tem essa vida. Então vejam, o objetivo de uma boa educação, ou seja, uma condução é uma condução para outra coisa, ou seja, o fim da educação não está em nós mesmos. O fim da educação está em outra coisa, né? Outra coisa que nós temos que buscar, no fundo, outra pessoa, né? Nós somos um quem que buscamos um alguém, né? Isso é muito importante. Que o Bruno coloca de maneira magistral, ou seja, nós buscamos a verdade, né? Então assim, e aí o Bernardo ele pergunta se algum pensador, autor ou linha educacional me atrai. Olha, nós aqui na Escola Ágaton, nós estamos cansados de falar no Olavo de Carvalho, né? Ele é o mestre nosso aí que a gente segue o tempo todo, né? Nós somos alunos dele. Então, assim, muitas coisas que nós falamos aqui, assim, 95% das coisas nós aprendemos com ele. Claro que nós colocamos do nosso modo, de uma maneira talvez aí mais básica, né? Então, assim, primeira coisa que eu recomendaria é isso, a leitura das obras do Olavo. Não quer pegar as obras mais pesadas? Começa pelo mínimo, que é uma obra mais geral. Depois pega, por exemplo, vai pegando algumas obras mais técnicas um pouco. Começa em termos em relação ao que ele foi lançando. Pega lá Nova Era, Revolução Cultural, Imbecil Coletivo. Pega depois o Jardim das Aflições e por aí vai, né? Então é isso, eu já indiquei, né? No caso eu indiquei esses aí. Então tem esses livros. Tem um livro muito bom que eu recomendaria para todos. Aí tem o COF do Olavo, né? O curso online de filosofia. É óbvio, o Bruno lembrou, né? Porque eu estou falando do Olavo e não estou falando do COF, né? O COF é fundamental. Tem uma obra muito boa que eu recomendaria, tem em PDF na internet, se chama A Educação dos Filhos. É uma obra muito boa, que está bem organizadinha, assim, do Monsenhor Álvaro Negromonte, né? Naquela biblioteca católica, se eu não me engano, eles tinham esse livro lá. Você procura na Biblioteca Católica, ou Alexandria Católica, uma coisa assim, você vai ter essa obra lá. Enfim, a Escola Ágaton está preocupada com a educação de todo mundo, né? Nós estamos preocupados com a educação de todo mundo, nesse sentido principalmente. Não ex ducere. Se a palavra educação é ex ducere na sua raiz, ou seja, ex é para,
Ducere é conduzir, ou seja, conduzir para. Conduzir para o quê? Você tem que conduzir para alguma coisa. Não dá para ficar nessa perspectiva de uma condução vazia para si mesmo. Então veja, a nossa educação é para. Num primeiro momento, a minha educação tem que ser para a minha família. Eu sou pai de família, tenho esposa e 3 filhos, né? Então assim, a minha educação, o meu processo educacional é esse. Eu fui educado para a minha família. Assim como eu vi que meu pai e minha mãe foram educados para nós, os filhos deles. E assim sucessivamente. Eu sou educado para a minha família, para meus filhos e para minha esposa, principalmente. Porque um dia meus filhos vão embora, eu vou ficar com ela, né? Então assim, esse é o processo educacional. É educar para, né? Eu sou quem que procura um alguém, né? E quem é o alguém último, segundo o qual eu vou procurar? Né? Ou seja, para quem que eu vou me conduzir? Essa é a educação verdadeira. Eu tenho que buscar essa educação em última instância. Né? Para isso, eu tenho que ir conduzir para essa última coisa aí. Essa coisa última. Que nós já mencionamos várias vezes aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Queria agradecer. Lembrando aí, olha só, segundas, quartas e sextas nós estamos aqui 9 horas da noite, ok? 9 horas da noite, sempre aqui 9 horas. Hoje eu demorei um pouquinho a começar porque eu peguei o celular da minha esposa aqui para fazer, porque o meu celular tá dando pau direto. Desculpem isso daí. Mas aí demorei um pouquinho aí só. E aí foi o seguinte, então, lembrando, segundas, quartas e sextas, 9 em ponto. A gente começa ali 9 e 1 no máximo. Não passa disso não. 9 e 2 a gente está super atrasado. Então, segundas, quartas e sextas, 9 horas da noite. Né? Segundas com o Bruno, professor Bruno Falcão, e comigo. Nas quartas só eu e nas sextas só o Bruno. Aguardem novidades aí, tá? Dos cursos que a gente vai lançar, tá? Nós vamos lançar um livretinho aí também o quanto antes. Estamos só esperando passar esse final de ano, que a gente está muito atolado, para falar a verdade, tá? Está muito atolado com as nossas vidas profissionais, assim, de trabalho mesmo, a gente está muito atolado esse final de ano. Mas a gente promete a vocês que em janeiro, com certeza, tem novidades aí para todos, tá? Novidades para vocês degustarem um pouquinho mais da nossa escola, desse nosso espaço aí. Muito obrigado a todos, tá bom, pessoal? Espero que vocês possam ouvir. A parte do Kant, eu repito, ela é meio ácida. Mas se você ouvir essa parte algumas vezes, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E se você tiver dúvida, escreva para nós ali no Instagram, tá? É só escrever no Instagram lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Podem fazer as perguntas lá, que na medida do possível a gente responde. Se a gente não responder diretamente para você no direct lá, a gente vai fazer uma live em função disso. Por exemplo, a aula da semana passada, quarta-feira passada, foi uma pergunta que mandaram pra gente. O Thiago Klein mandou pra gente. Eu peguei e fiz. O Bruno também faz assim. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Salve Maria.